Key account é um tema que eu tenho absolutamente paixão por isso. Ou seja, eu já migrei minha carreira, eu gasto a maior parte do tempo hoje em estratégia, revisão de empresas, marketing, mas tem uma coisa que eu não consigo largar, porque está na minha essência e está na minha origem. E é muito difícil eu conseguir me desvincular daquilo que me alavancou em termos de carreira. Então, esse tema se chama Key Account. Key Account que quando eu comecei a fazer um curso sobre isso, há 24 anos atrás, é incrível, era uma difícil você ter 5 pessoas para assistir essas aulas. E eu tinha tanta convicção de que esse negócio era bom, que eu fui insistindo. E hoje é um curso que ele esgota, tem que abrir outra turma, outra turma, outra turma. Então, eu tenho um pouco de paixão quando eu falo sobre isso. Paixão pela convicção do quanto isso vai ajudar as pessoas nas suas carreiras. É algo incrível. E isso me faz trazer a primeira reflexão para vocês, que é a primeira parte do título de hoje. Qual que é a grande vantagem competitiva? Eu podia contar várias histórias, mas eu quero ir direto num ponto que muitas vezes a gente não reflete. A pessoa que está em vendas, ela é poderosa, ela é empoderada, sempre, porque ela tem o contato com o cliente, ela é o pulso da companhia no campo e ela representa a organização inteira junto da atuação mercadológica. Então, essa é a visão. Quando você espreme o que essa pessoa faz, se descobre que esse poder é relativo, porque no final essa pessoa ela segue rigorosamente uma estratégia que não foi definida por ela. Aonde ela consegue fazer diferença é na estratégia junto ao cliente. Bom, se não é key account, essa estratégia junto ao cliente, ela cai no mecanismo de negociação trivial chamado barganha. A gente não gosta de usar esse nome, mas quem pratica venda transacional vai negociar o quê? Volume, mix e preço. E vai ficar dentro dessa dimensão. Essa dimensão, ela é poderosa, porque ela gera grandes resultados em termos de faturamento. Só que eu não chamo ela de uma vantagem competitiva, porque eu sou refém da variável preço. E é matemática. Quando você oferece um desconto, imagina que você tem todo o poder do mundo e você consegue oferecer 10% de desconto. Isso parece muito. Entretanto, quando você calcula o quanto você, seu produto, sua categoria representa na formulação de custo do cliente, você descobre que você representa lá dentro 5%, sendo otimista. Então, qual é seu efeito no resultado desse cliente? Se eu só estou discutindo o preço, eu estou discutindo 10% de 5%. Então, esse é o mecanismo clássico. Agora eu quero mudar o mecanismo. Eu vou lá e eu apresento para esse cliente uma formulação de trabalho em que eu vou fazer ele mudar o patamar de faturamento, o patamar de distribuição, o patamar de margem, o patamar de resultado, o patamar de EBITDA, a dimensão que seu cliente quiser. Eu estou indo direto no resultado dele. E eu estou falando a linguagem que interessa a ele. Quero inverter isso mais uma vez. Quando eu vou vender preço, se eu chegar em você e eu for discutir transacionalmente, eu vou falar de mim. Eu vou chegar para você e vou falar assim: "É um prazer estar com você, eu queria que você soubesse que a minha companhia é orientada ao cliente, você é o centro da minha estratégia, você é espetacular, sem você minha companhia não viveria", etc, etc, etc. Eu vim aqui te oferecer 32 projetos no meu portfólio, eu quero que você compre cada um deles ao preço que eu quero, que é sempre o mais alto possível, porque eu estou fazendo uma barganha. Na medida que eu estou fazendo isso, eu estou destruindo minha vantagem competitiva. Por quê? Porque eu estou falando de mim. E eu estou colocando as variáveis que são as que eu não quero trabalhar: preço, volume. Agora, inverte. Ó, eu estudei o seu negócio de ponta a ponta. Quero te apresentar 3 projetos que, se fizermos juntos, vão aumentar seu volume, sua distribuição numérica e sua margem nessa dimensão. Isso está alinhado com a sua estratégia? Nossa, espetacular, é isso que eu quero. Excelente. Para fazer isso, esse é meu projeto. E para fazer esse projeto, isso é o que nós vamos transacionar durante o ano. Você percebeu que eu comecei pelo que eu vou te entregar e terminei pelo que você vai comprar de mim. Isso é importante.
em termos de formação de vantagem competitiva. Porque a imensa maioria dos fornecedores não vão fazer isso. Eles vão chegar lá para uma negociação. É óbvio que tem hora que você vai cair em preço, tá? Mas preço é a última coisa que você quer entrar. Essa talvez seja a melhor mensagem que eu possa te dar. Eventualmente você vai ter que entrar nisso. Entretanto, toda vez que você entra em preço, você está queimando o recurso que você usaria para uma outra finalidade. Esse é um ponto legal. Você tem que sempre pensar em retorno sobre investimento. Aí é a minha forma de pensar. Eu posso investir num cliente em projeto A, projeto B e preço. Os Isso. três eu vou gastar a mesma quantidade de dinheiro. Qual dos três traz maior retorno para ele e para mim? Se você descobrir que é preço, talvez você vai ter que seguir por esse caminho, lembrando que esse caminho não te blinda. Você vai estar sempre vulnerável. Mas, enfim, queria primeiro responder que account é vantagem competitiva porque é a primeira ferramenta que você tem na mão em que você não fica refém de preço. E é a mais importante para você se blindar da concorrência.